Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Diz assim, irmãos e irmãs, essa porção da palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Meus irmãos, existem literalmente dezenas de passagens bíblicas onde nós lemos que as pessoas em geral se admiraram do Senhor Jesus Cristo, se admiraram do seu ensino, se admiraram da sua sabedoria, se admiraram da sua autoridade, bem como das suas obras, da sua ressurreição. Enfim, eu tomaria um tempo exagerado da mensagem se fosse me referir e ler com os irmãos as dezenas de passagens bíblicas em que literalmente nós vemos que, como reação à pregação de Jesus, ou como reação aos seus milagres, às suas obras, e ao contemplarem a sua sabedoria e a sua ressurreição, e por tantas outras razões, a Bíblia nos afirma que as pessoas ficavam maravilhadas, elas ficavam admiradas diante do Senhor Jesus Cristo. Ainda no domingo passado, domingo retrasado, quando consideramos o final do Sermão do Monte, vimos como o autor do livro, Mateus, observa que as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas o faziam. Mas apenas em 2 lugares na Bíblia nós lemos que Jesus se admirou. Pelo menos até onde eu pude verificar, em apenas 2 passagens bíblicas, nós lemos de Jesus admirado. Ambas as admirações de Jesus com relação à fé. Em Marcos, se os irmãos quiserem observar, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus se admirou da falta de fé, da ausência de fé, da incredulidade daqueles da sua própria cidade, Nazaré, aonde ele não pôde realizar milagres, exatamente em virtude da incredulidade do seu povo. Lemos nesse capítulo 6, a partir do versículo 1, que tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra com os seus discípulos, e lá passou a ensinar, e as pessoas se admiravam da sabedoria dele, versículo 2, que sabedoria é esta que lhe foi dada,
e como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José? Não conhecemos os seus irmãos? Suas irmãs não estão entre nós? E no verso 4, lemos que Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E no versículo 6 nós lemos que admirou-se Jesus da incredulidade deles. E a segunda referência à admiração de Jesus nos evangelhos encontra-se exatamente na passagem que nós acabamos de ler. Mas aqui, contrariamente à admiração de Jesus em Marcos 6,6 em Nazaré, diante da incredulidade do seu povo, aqui, meus irmãos, Jesus se admira e se maravilha de encontrar tamanha fé em alguém aonde ele naturalmente não esperaria encontrar. Há um capítulo na Bíblia, no livro de Hebreus, o capítulo 11, que é conhecido como o capítulo da fé, ou, mais especificamente, o capítulo dos heróis na fé. E ali nós aprendemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E então o autor da carta aos Hebreus relaciona várias pessoas que manifestaram muita fé, confiança em Deus, como Abel, como Enoque, como Noé, Abraão, que peregrinou em direção à terra prometida, como Jacó, como Moisés, e como um número grande de pessoas no Antigo Testamento que, vendo como que o invisível, colocaram a sua confiança em Deus e viveram essa vida, passaram por tribulações, passaram por aflições. Muitos deles foram escarnecidos, foram açoitados, foram algemados, versículo 36 desse capítulo 11, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais, diz o texto, o mundo não era digno. Eles morreram na fé, sofreram, enfrentaram enormes tribulações, contudo, diz o autor da carta aos Hebreus, que eles não alcançaram a promessa. Todos, versículo 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que não seria cumprida no tempo deles, mas seria cumprida no nosso tempo, na nova dispensação do Evangelho. E um dos versículos bíblicos mais conhecidos, e que se localiza exatamente aqui na carta aos Hebreus, é o versículo 6, onde nós aprendemos que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E, meus irmãos, no capítulo que temos para considerar hoje, na sessão que temos para considerar hoje, nós temos uma lição importante, preciosa, menos com relação à cura em si, que no capítulo fica quase, não é mencionada, quase que o objetivo do pedido não é enfatizado aqui, mas sim da maneira como a cura daquele jovem veio a acontecer pela instrumentalidade da intercessão de um centurião romano. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição no Evangelho de Mateus e sabem que, havendo terminado de proferir o sermão da montanha e aplicado o seu sermão através de várias figuras, Mateus passa a mencionar uma série de milagres que foram
realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Depois de concluir o Sermão do Monte, onde Jesus pregou a ética do reino, agora Mateus registra vários milagres de Jesus, como que ilustrando o poder do reino. E de fato, meus irmãos, apenas no Evangelho de Mateus, nós vemos que dos aproximadamente 35 milagres registrados em todos os 4 evangelhos, 20 desses milagres são registrados aqui no Evangelho de Mateus. Além de 11 referências gerais às curas e aos vários milagres que o Senhor Jesus realizara, como, por exemplo, a referência que encontramos no capítulo 4, no versículo 23 de Mateus, onde lemos que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui no capítulo 8, em que nós nos encontramos, depois do registro da cura do leproso, que consideramos domingo passado, do registro da cura do servo do centurião, que estaremos considerando hoje, e da cura da sogra de Pedro, registrada nos versículos 14 e 15, a partir do versículo 16, nós encontramos outra referência geral aos muitos milagres que Jesus realizou. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Mateus é caracterizado, é marcado como o evangelho que registra, dedica o maior número de páginas ao registro das curas, dos portentos, das obras extraordinárias que o nosso Senhor Jesus realizou, e realizou como expressão da sua misericórdia para com aqueles que sofriam, mas também e principalmente como manifestação da sua, como demonstração, como prova da sua messianidade, de que ele era de fato, como anunciado no Antigo Testamento, o Messias prometido, com poder extraordinário, que acompanhava não apenas a sua ação, como também os vários milagres que ele realizou. Isso não é ideia nossa. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, como eu lembrei os irmãos domingo passado, quando João enviou pessoas a consultar Jesus para saber se ele era mesmo de fato o Messias, o Senhor Jesus enviou de volta os seus emissários dizendo: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres de espírito está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivos de tropeço. E também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 22, nós encontramos uma outra referência que nos ajuda a compreender o propósito maior dos milagres que Jesus realizou. Varões israelitas, disse Pedro no seu sermão em Pentecostes, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Quer dizer, uma afirmação clara de que através dos milagres que Jesus realizava, dos prodígios que eram feitos através dele, dos sinais, e esse é um termo utilizado nos evangelhos exatamente para apontar para a divindade, a messianidade e o poder único que Cristo manifestou como Filho de Deus, com todo o poder e com toda a autoridade que lhe havia sido conferido.
No domingo passado, nós consideramos aqui juntos o primeiro desses milagres registrados nesse capítulo 8 e 9, onde nós encontramos aproximadamente 10 milagres, cerca de metade dos milagres estão aqui condensados nesses 2 capítulos, daqueles que Mateus registrou, é claro, no seu evangelho. A cura de um leproso, no estado muito avançado, como nós tivemos a oportunidade de considerar aqui domingo passado. Já o nosso texto menciona a cura de uma outra pessoa. Eu quero considerar com os irmãos. A cura de um jovem paralítico, servo de um centurião romano que procura Jesus e intercede buscando aquilo que parecia absolutamente impossível, a cura daquele garoto. E nessa procura, nós temos várias lições que eu gostaria de ressaltar, mas antes disso, meus irmãos, eu preciso conduzir os irmãos a uma passagem paralela no Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, onde nós encontramos o registro do mesmo milagre, mas contado de uma maneira diferente, e que tem levado, como normalmente tem acontecido, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, a sugerirem que a palavra de Deus não é de fato inspirada, não é infalível, porque haveria contradições internas dentro, na própria Escritura, Escritura contradizendo Escritura. E uma das passagens mencionadas é exatamente essa que nós estamos aqui considerando. Eu já tive a oportunidade de considerar com os irmãos vários desses supostos exemplos de contradições internas nos evangelhos, no meu livrinho sobre Sola Escritura, onde tem um capítulo lá em que eu trato desse assunto. Mas esse é um outro bom exemplo para nós considerarmos. As aparentes discrepâncias apontadas aqui estão relacionadas ao fato de que em Mateus, como os irmãos podem ser bons os irmãos manterem assim abertos as duas passagens, em Mateus é dito que aparentemente o próprio centurião procurou o Senhor Jesus e manteve esse diálogo com Jesus, intercedendo pelo seu servo. Enquanto que, em Lucas, nós lemos que não foi o centurião quem de fato foi a Jesus, mas ele pediu que um grupo de anciãos do povo judeu intercedesse, fosse até Jesus, e então esse diálogo, na realidade, se travou não diretamente com o centurião romano, mas com os anciãos que o centurião havia enviado até Jesus. Capítulo 7 de Lucas, nós lemos assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar acerca de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem de autoridade, sujeito à autoridade, eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Ora, meus irmãos, é evidente que nós não precisamos colocar as Escrituras contra as Escrituras numa passagem como essa. O que faz as pessoas
entenderem assim, é exatamente a pressuposição, já a ideia preconcebida de que as Escrituras são falíveis, que elas são errantes, e que aqui nós então teríamos um exemplo desse fato. Mas na realidade nós não temos, esses dois textos podem perfeitamente bem ser reconciliados, e sem nenhum esforço, maior esforço da nossa parte. É absolutamente claro e comum que nós nos referirmos a um evento quando nós não queremos detalhar, entrar nos pormenores, então passar por cima da instrumentalidade ou de como as coisas vieram a acontecer. Se os irmãos forem ler mais adiante no Novo Testamento, verão vários exemplos assim. Lemos em Mateus, por exemplo, mais adiante, que Herodes, tendo açoitado Jesus, mandou prendê-lo. E Herodes não açoitou Jesus literalmente, ele mandou que pessoas açoitassem Jesus. E nós mesmos dizemos isso, eu fiz aquilo, quando na realidade nós não fizemos, nós mandamos que pessoas fizessem alguma coisa por nosso intermédio. Isso é uma linguagem absolutamente comum, um meio normal de registrarmos alguma coisa, especialmente Mateus, que tem essa tendência de ser mais conciso e então passar por cima de alguns detalhes. Ele não julgou absolutamente necessário mencionar que esse pedido e esse diálogo de Jesus com o centurião romano se deu através, primeiro, daqueles anciãos judeus, que foram enviados por eles a Jesus, e depois, então, por aqueles amigos, quando Jesus já estava se aproximando da casa, ele possivelmente de longe até viu Jesus chegando, e mandou, então, os seus amigos lá, dizendo, não, ele não precisa nem vir, pode dizer a ele que basta ele ordenar, que eu sei que ele vai fazer. E deu as orientações que eu sou homem sob autoridade, e ordeno e os meus servos obedecem, quanto mais a ele, se ele apenas mandar, então meu servo será curado. E, portanto, nós não podemos inferir desses dois registros da cura do servo do centurião que haja aqui qualquer tipo de discrepância. Muito pelo contrário, como sempre nós devemos ler os registros dos evangelhos, eles se complementam. Se nós vimos um acidente lá fora, e eu pedi para 2 ou 3 irmãos nos contarem como viu o acidente, cada um vai contar, focalizando alguns pormenores, outros passarão por cima de outros detalhes do acontecimento, cada um viu o acidente por um ângulo diferente, tudo, e focalizar alguns aspectos que o outro não focalizará. Isso, na realidade, ao meu ver, só faz demonstrar a veracidade do Evangelho, a genuinidade do Evangelho, que não é necessariamente ali copiado, escrito um pelo outro, não, vários enfoques, mas na realidade, longe de se contradizerem, esses enfoques apenas se complementam. Por isso que é importante chamar a atenção dos irmãos para esse fato, esclarecer, para que não haja dúvida, porque nós teremos que fazer referência, de quando em quando, à passagem paralela de Lucas, para complementar o registro de Mateus, que é um pouco, em alguns aspectos, mais conciso do que o registro de Lucas, uma pessoa que nós já tivemos a oportunidade de estudar o livro de Atos e vimos que ele era bem preocupado como historiador em registrar os fatos com aquelas acuracidades mínimas e tudo, já tivemos a oportunidade de considerar isso. Mas eu quero então, finalmente, chamar a atenção dos irmãos para essa passagem, esse registro da cura de um paralítico aqui nessa seção que nós acabamos de ler do Evangelho de Mateus, do capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. E enquanto que em outros milagres nós encontramos principalmente 2 personagens principais, Jesus e aqueles que são curados, como por exemplo na cura do leproso, que nós tivemos a oportunidade de considerar no domingo passado, aqui, como os irmãos podem ver, nós temos 3 personagens principais. Nós temos o enfermo, o paralítico, nós temos o centurião romano, e nós temos, evidentemente, e claro, o Senhor Jesus, que é sempre o personagem principal de qualquer história no Novo Testamento. E eu quero chamar a atenção dos irmãos e abordar esse texto exatamente dessa maneira. Quero chamar a atenção primeiro, especialmente com relação ao versículo 6, para o paralítico e a sua condição. Depois quero chamar a atenção dos irmãos para o centurião e a sua fé.
E, finalmente, chamar a atenção dos irmãos para Jesus e a sua admiração diante da fé daquele centurião. Com relação ao paralítico e a sua condição, especialmente como nós lemos aqui no versículo 6, a primeira pergunta que nós fazemos é: quem era aquela pessoa? Por quem é que o centurião, pela instrumentalidade daqueles anciãos, estava intercedendo pela sua cura diante de Jesus? Era um garoto. O texto, a nossa tradução aqui faz uso de palavras variadas para traduzir uma mesma palavra na língua original. No versículo 6, ele se refere: Senhor, o meu criado jaz em casa. No versículo 8, nós lemos o centurião fazendo uma referência no final do versículo: meu rapaz será curado, pelo menos na minha versão, não sei qual é a versão que os irmãos estão usando. E no versículo 13, nós lemos uma referência ao servo: o servo foi curado. Na língua original, nós temos exatamente a mesma palavra grega, pais, que significa um garoto, um jovem. Em Lucas, no capítulo 2, os irmãos não precisam ler, nos versículos 42 e 43, naquele episódio conhecido, quando Jesus foi levado pelos seus pais ao templo, como era comum, porque era Páscoa, e ele então ficou esquecido lá, porque era um grupo grande que peregrinava, e os pais achavam que eles estavam com as outras pessoas ali no grupo, e depois descobriram que ele não tinha vindo. E lá há uma referência que ele tinha 12 anos, e há uma referência a ele como pai, como um garoto. Então, o termo geralmente indica, assim, um menino, um garoto, um adolescente, um jovenzinho, uma criança já mais ou menos nessa idade. E a referência, portanto, é a um garoto escravo, a um menino escravo. Provavelmente a um filho de um escravo do centurião romano, que era muito comum na época, especialmente dentre aqueles povos que eram tornados cativos, e muitos outros eram vendidos. Então, isso era uma prática comum, assim como hoje podemos ter um empregado, um secretário, um servo. Naquele momento, naquele tempo, era comum eles terem um escravo. Então, aqui, esse garoto, essa pessoa enferma, era, portanto, um escravo daquele centurião romano. Era possivelmente um garoto em torno dessa idade. E qual era a sua condição? Era terrível, meus irmãos. Em Mateus, nós lemos que ele era um paralítico, no versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico. Mas, normalmente, a paralisia não provoca dores. Mas esse rapaz não apenas era paralítico, mas ele estava sofrendo terrivelmente. O que leva algumas pessoas, como Hendrickson, por exemplo, no seu comentário a essa passagem, a sugerir que possivelmente poderia se tratar de uma paralisia progressiva, com espasmos musculares, eu estou lendo o que ele escreveu, afetando perigosamente o sistema respiratório do garoto. Eu não tenho condições de entrar nesses pormenores, mas a Bíblia muitas vezes não fala de doenças e enfermidades apenas se referindo tanto através de um diagnóstico científico, é claro. Hoje a gente vai nos médicos, o médico passa uma dezena de exames, depois olha, ainda não resolve o caso muitas vezes, né? Ainda não conseguem diagnosticar bem qual é a nossa enfermidade, acho que nós temos experiência disso, muitas vezes acontece com todos os eletros e todos os exames aí requeridos. Mas a Bíblia fala mais dos sintomas, quer dizer, eu era um jovem que não podia andar, por algum tipo de enfermidade grave que estava sofrendo terrivelmente, e Lucas acrescenta, na passagem paralela a que eu me referi há pouco, no capítulo 7 do seu Evangelho, que ele estava quase à morte, ele estava à beira da morte. Enfim, meus irmãos, com relação ao paralítico, a sua condição era desesperadora. Ele se encontrava numa situação humanamente sem solução. Pensem bem, um garoto, filho de escravo, com uma paralisia como aquela, uma enfermidade grave, sofrendo terrivelmente, à beira da morte, sem condições de tratamento, não havia nenhuma perspectiva de um tratamento ou de uma cura humana para aquele garoto. Só o que ele podia aguardar era a morte mesmo. Essa era a sua condição,
Essa era a sua situação, e quero sugerir aos irmãos que aqui nós temos uma ilustração da condição humana, do homem em estado de pecado. Desesperadora a condição, sem que ele possa fazer absolutamente nada para resolver a sua situação, sua condição, seu estado, e sem que ninguém, nenhum outro ser humano, possa fazer nada de fato para resolver o seu problema. Não haveria nenhuma perspectiva dentro da medicina da época, tão empírica, no sentido que desse alguma expectativa àquele homem, especialmente diante da condição dele, como um escravo que era, sem direitos, sem recursos, sem condição nenhuma, normalmente sem pessoas que pudessem interceder por eles, agir por meio deles e ajudá-los. E penso que nós estamos autorizados a aplicar essas passagens bíblicas que nos falam de milagres e de curas de enfermidades, à área espiritual e do pecado, porque Jesus mesmo nos autoriza a isso. Se os irmãos avançarem um pouco mais no Evangelho de Mateus, virem apenas uma página, no capítulo 9, no versículo 5, a partir do verso 1, nós temos o registro da cura de um outro paralítico, também na cidade de Cafarnaum. No versículo 2, nós lemos que, vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Só que aí ele não diz fica são ou anda, mas ele diz: estão perdoados os teus pecados. E isso causou um problema tremendo, porque alguns escribas diziam consigo mesmo: esse homem é um blasfemador. Como é que ele se acha no direito de perdoar pecados? E então Jesus disse: por que cogitais o mal no vosso coração? E no verso 5, qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Com isso, meus irmãos, eu não estou de forma alguma querendo dizer que toda manifestação de enfermidade é consequência imediata de pecado. A Bíblia não ensina isso. Que toda desventura, que toda tribulação é consequência de falta de pecado imediato ou falta de fé. O exemplo de Jó lança essa ideia completamente por terra. Mas o ensino bíblico também é absolutamente claro que todas essas enfermidades, essas consequências e pecados, tudo em última instância é consequência do pecado, porque é consequência da queda. E muitas vezes, podemos inferir, portanto, que há uma certa relação, e Jesus trata nesse sentido aqui, quando faz essa observação, o que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda, pelo menos na cura de algumas pessoas. Então, podemos inferir, meus irmãos, que essa passagem, como as curas em geral, elas apontam para a condição terrível em que o ser humano em estado de pecado se encontra. Ele se encontra como aquele jovem paralítico. É um escravo, ele não tem condições de mudar a sua situação, nem ninguém, humanamente falando, pode fazer qualquer coisa para resolver o seu problema. Uma pessoa completamente sem esperança e sem expectativa no mundo, era aquele jovem, e são todos aqueles que se encontram em estado de pecado. Mas, nesse relato da cura desse jovem, nós encontramos um personagem inesperado. O centurião, que foi o responsável para intermediar a cura do seu servo, do seu rapazinho, do garoto lá, escravo, conforme registrado aqui por Mateus. E o que é que nós aprendemos aqui, e na passagem paralela de Lucas, com relação a esse centurião e a sua fé? Aprendemos primeiro, com relação à sua condição racial, que ele era um gentio, ou no máximo, um prosélito do judaísmo.
os centuriões romanos, eles eram geralmente nessa condição. Aqui nós não temos alguém dentre o povo judeu, como aconteceu com aquele leproso, quase certamente. Mas nós temos aqui alguém que, para os judeus, pertencia a uma classe de pessoas, os gentios, que não passavam de cães. Os judeus, eles classificavam as pessoas em duas classes: gentios e judeus. Judeus e gentios. Judeus eram o povo de Deus. Os gentios eram os cães, era esse resto aí, era esse povo todo aí, eram esses pagãos todos aí que não valiam nada. Eram desprezados, portanto, pelo povo judeu. Com relação à sua função, nós aprendemos que se tratava de um comandante regional das forças de ocupação romanas na cidade de Cafarnaum. Não era nenhum elogio para aquele homem diante do povo judeu. Era uma posição importante em Roma, era um comandante, é como se fosse a função que o coronel Carlos, até pouco tempo, exerceu lá em Marabá, como comandante lá na cidade. Ele era o comandante de 100 soldados, centurião, essa é a ideia, e tinha sobre si 100 soldados e era o comandante dessa força de ocupação romana ali entre os judeus, sediada na cidade de Cafarnaum. Isso, para os judeus, era terrível. Eles eram os ocupadores, eles eram os imperialistas, eles eram aqueles que estavam ali dominando a cidade, e geralmente não eram pessoas boas, eram pessoas ruins, não tinham pouco interesse mesmo, genuíno, verdadeiro, pelos cidadãos locais, exploravam muitas vezes, faziam coisas que não deviam, isso muitas vezes acontecia. Embora o Novo Testamento, geralmente, quando fala de centurião, fala de maneira positiva, é interessante. Mas não vou passar para essas outras referências, mas os irmãos poderão, se quiserem, verificar depois, com o auxílio de uma concordância bíblica. Mas mais do que nos dizer alguma coisa sobre a sua condição racial e sobre a sua profissão ou a sua função como comandante regional das forças de ocupação romana lá na cidade de Cafarnaum, esse texto nos diz muito sobre o caráter daquele homem. Que coisa, irmãos, observem, era um homem digno, é o que Lucas deixa claro na passagem paralela, nos versículos 4 e 5, os anciãos, quando chegaram a Jesus, instaram com ele e suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isso. E uma das razões que ele ofereceu é que ele era um homem amigo dos judeus, e mais do que amigo, um colaborador do judaísmo, até foi quem patrocinou a construção da sinagoga em que eles se reuniam na cidade de Cafarnaum. É interessante, porque depois ele vai dizer, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Não era essa a compreensão que os anciãos judeus tinham dele, não. Os judeus o viam como um homem muito digno, ele se via como um homem indigno. Mas além de um homem digno, amigo dos judeus e ainda amigo de escravos, isso não era comum na época. Mas esse homem era um homem que tinha carinho, veja só, pelo filho de um escravo doente. Será que quantos se dão ao trabalho de saber da condição e do estado de um trabalhador seu, de um empregado, do filho de um empregado seu? Mas diz o texto no versículo 2 de Lucas, que ele estimava muito esse garoto. E o servo de um centurião, a quem este estimava muito, estava doente e quase à morte. Era de fato um homem digno, um homem bom, um homem que, apesar da função, que às vezes não era bem reconhecida, mas apesar da sua função, era um homem amigo do povo de Deus, era um colaborador da causa do reino de Deus, da promoção do reino de Deus, e ainda mais era um homem que se relacionava dessa maneira com com um filho de um escravo. Tinha carinho, tinha amizade, estima por aquele garoto, e provavelmente podemos inferir por aqueles que trabalhavam com ele, por aqueles que lhe serviam. Além de um homem digno,
o texto nos ensina que se tratava de um homem misericordioso, porque ele se compadeceu mesmo daquele garoto. Ele poderia ter deixado para lá, afinal de contas era um caso insolúvel, não tinha por que ele, o centurião, um homem importante, intervir numa situação como essa, se preocupar com isso, mas ele se preocupou, interveio, e então fez o que estava ao seu alcance, manifestando que era um homem misericordioso diante do sofrimento das pessoas, especialmente daqueles que estavam debaixo do seu cuidado. Mas talvez mais do que isso ainda ressaltado no texto, seja a humildade desse homem. O que não é muito comum naqueles que exercem grande autoridade. Aqueles que exercem autoridade geralmente são imponentes, são presunçosos, são soberbos, são vaidosos, são arrogantes, mas nós não vemos esse traço de caráter nesse homem de forma nenhuma, meus irmãos. Muito pelo contrário. Vejam só, no versículo 5, aqui no Evangelho de Mateus, nós lemos que aquele homem foi a Jesus implorando. Vejam, um centurião implorando alguma coisa, alguém. E ele fez isso mesmo. Não diretamente, como aprendemos a partir do Evangelho de Lucas, mas ele foi aqueles anciãos de lá de Jerusalém, de Cafarnaum, e então pediu que eles fizessem isso, e os homens foram lá e imploraram a Jesus que de fato ele fizesse. Através daqueles homens, aquele centurião estava implorando a Jesus a cura daquele garoto, a cura do seu servo. Lemos ainda no versículo 6 que ele, aquele centurião acostumado a dar ordens, como nós vimos aqui, ele mesmo faz referência a isso, quando vai a Jesus através daqueles anciãos, vai se referindo como Senhor. Possivelmente foi o que ele disse àqueles anciãos. Vai a Jesus e diz: Senhor, o meu servo está assim, nessa condição. Reconhecendo, provavelmente aqui, a própria divindade de Jesus, a messianidade de Jesus, à luz de tudo que ele tinha ouvido e, quem sabe, até presenciado e visto que Jesus havia realizado e feito através das suas obras. Não é todo centurião que se dirige a um filho de carpinteiro e o chama de Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que é difícil para um rei, um rico, entrar no reino dos céus, porque eles confiam na sua autoridade, confiam nas riquezas, confiam em outras coisas, e têm dificuldade de se submeterem a Cristo, de dobrarem o eu, e então se prostrarem diante do Senhor, reconhecendo de fato como Senhor. Mas a sua humildade fica ainda mais aparente no versículo 8, quando Jesus, havendo já se disposto a ir curar o rapaz, pela instrumentalidade dos seus amigos, como aprendendo de Lucas, Jesus já chegando a casa, ele manda dizer a Jesus que ele nem precisa entrar. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno que tu entres debaixo do meu teto, diz o texto original. Eu não sou digno de ter a tua presença na minha casa. Vejam só, meus irmãos, um centurião romano manifestando tamanha humildade diante de Jesus, humildade que muitos judeus não manifestaram, ridicularizaram a Jesus, perseguiram a Jesus, o chamaram de tantas coisas, e esse homem aqui o chama de Senhor, implora e reconhece que ele, apesar de ser um centurião, um comandante, uma grande autoridade, talvez a maior autoridade romana ali na região, ele não era digno de que Jesus colocasse seus pés na sua casa. Mas além de digno, de misericordioso, de humilde, o mais importante ainda era crente, era um homem crente, um homem que confiava no poder de Cristo, porque fica claro, ele sabendo da condição do seu servo, do garoto, sabendo que era uma condição terrível, era um paralítico, sofria terrivelmente, estava à beira da morte, mas ainda assim ele se deu o trabalho de ir aos anciãos e tudo, e organizar ali uma comissão para que fossem até Jesus e intercederem por aquele jovem, porque ele cria que Jesus podia curá-lo. Ele cria que aquele que se apresentava como Messias prometido, o Filho de Deus, autenticado pela realização de todos aqueles milagres, como mencionei no texto de Mateus e depois em Atos 2, 22, poderia fazer aquilo que seria impossível aos homens fazerem, isto é, curar o seu garoto,
Mas a sua fé fica mais no poder de Cristo, fica mais evidente nos versículos 8 e 9. Mas o centurião respondendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, vem, e ele vem, e faz isso, eles fazem, e servos que fazem isso, eles fazem. Ele raciocinou aqui a partir da sua própria condição, tendo ouvido e quem sabe visto o que Jesus fez, ele disse: não, esse homem tem que ser filho de Deus, ele não pode, e manifestou a sua fé, dizendo: se ele como um centurião, que era um homem sujeito à autoridade, tinha autoridade sobre seus comandados e sobre seus servos, para dizer: vai, vai, vem, vem, faz, faz, esse homem tem poder para, com uma palavra, ordenar que meu servo fique curado, e ele vai ficar curado. Ele cria nisso, era crente no poder que Cristo tinha para realizar a sua obra, e ele jamais poderia crer que ele pudesse fazer isso, se ele não cresce que ele fosse o Messias, o Deus verdadeiro. Senão ele tinha ido num charlatão, num dos muitos operadores de cura e de milagre, feiticeiros e tantas coisas que havia naquela época em todas aquelas cidades. Mas ele foi a Jesus porque ele cria que Jesus, naquela condição, tinha poder para fazer aquilo que ser humano nenhum poderia fazer. E mais ainda no versículo 13, quando Jesus claramente atesta a fé daquele homem, dizendo: então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Claro que ele provavelmente disse aqui pela instrumentalidade dos amigos que Jesus tinha mandado, ou então, quem sabe, já próximo da casa, até o centurião pôde dialogar já com Jesus aqui no final, apenas não entrou na sua casa de fato, mas Jesus realizou a cura. Então, meus irmãos, o que talvez uma das coisas que mais ressalta nessa passagem é exatamente essa condição desse centurião romano. Apesar de ser um gentil, apesar de ser um centurião romano, um comandante das forças de ocupação na época, um homem geralmente malquisto pelas pessoas na região, ainda assim manifestou no seu caráter ser um homem digno, um homem misericordioso, um homem humilde, um homem crente no poder de Cristo. E a conclusão que podemos extrair dessas revelações bíblicas acerca desse centurião e da sua atitude é que a graça de Deus é surpreendente, meus irmãos e irmãs, e os seus efeitos podem ser encontrados aonde nós menos esperamos. Menos esperamos. E assim como a condição daquele paralítico ilustra a condição humana no estado de pecado, o caráter desse homem, desse centurião, ilustra a ação soberana e graciosa do Espírito Santo que age onde a gente não imagina. Onde não imagina. Jesus esperaria encontrar fé desse jeito em Israel, naqueles que haviam sido ensinados, orientados, que a eles tinham sido confiados os oráculos de Deus, os profetas, deles tinha vindo o Cristo, era deles que Jesus aguardaria esse tipo de fé e de caráter encontrado nesse centurião, mas Jesus não encontrou ali, encontrou nesse homem aqui. O que chama a nossa atenção e ilustra que a graça de Deus é de fato surpreendente, e ela age muitas vezes onde nós não imaginamos e não esperamos, e realiza soberanamente uma obra que só de fato o Espírito Santo de Deus pode fazer no coração de uma pessoa. É muito provável que aquele homem tivesse sido exposto. Ele não fosse apenas um gentil, mas um prosélito do judaísmo, alguém que já seria convertido ao judaísmo e que até ajudou na construção da sinagoga. Não é possível que ele não entrasse na sinagoga, que ele não tenha entrado na sinagoga, que ele ajudou a construir, que ele não fosse lá assistir os ensinos e as preleções e a leitura da lei que ele na sinagoga que ele mesmo ajudou a construir, e é descrito como amigo das pessoas. Mas, finalmente, meus irmãos, o terceiro personagem do texto, terceiro não por ser o menos importante, mas claro, ser o mais importante,
é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a passagem chama atenção especialmente para a sua admiração diante da fé daquele homem. Depois de apresentar o paralítico e a sua condição, o centurião e a sua fé inusitada, Mateus chama atenção para Jesus e especialmente para a sua admiração. A partir do versículo 10, nós vemos primeiro, na verdade no versículo 7, primeiro a prontidão de Jesus em curar aquele homem. O texto parece que dá a entender que eles nem chegaram a fazer o pedido. Aqueles anciãos que foram lá falando em nome do paralítico, foram a Jesus falando ao nome do paralítico. Uma vez relatada a situação e testemunhada a dignidade daquele homem, do centurião, Jesus disse logo: pois bem, eu vou lá curá-lo. Prontamente. Disposto logo a realizar aquilo que era o desejo, a vontade e pelo que o centurião vinha intercedendo diante de Jesus, através daqueles anciãos. Mas o que o texto chama mais atenção é para a admiração de Jesus, porque vendo Jesus, a fé daquele homem, diz o texto: em verdade vos afirmo. Em verdade vos afirmo é uma expressão quase técnica no Novo Testamento que dá a ideia de solenemente declaro. Eu declaro solenemente que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo em Israel, o povo de Deus, que vinha sendo separado desde o Antigo Testamento, de Abraão, formando aquele povo, que conhecia a vontade de Deus revelada na sua palavra, que deveria conhecer muito mais a Deus, e estarem prontos para receber, que tinham todo o conhecimento e o pano de fundo necessário para identificarem a Cristo como sendo de fato o Messias e o Salvador, e crerem nele e confiarem nele. Infelizmente não era o que vinha acontecendo. A maioria daqueles que eram povo de Deus externamente, que faziam parte da igreja visível, infelizmente era incredulidade profunda no coração. E o relato do ministério de Jesus deixa isso claro. E as atividades missionárias de Paulo deixam isso claro também, como era duro o coração daquele povo. E como eles eram tardios para crer, no máximo, muitas vezes, o que Jesus encontrava era, como ele descrevia, uma pequena fé. Mas agora, em alguém inesperado, Jesus presencia uma demonstração de fé que ele não via nem mesmo entre o seu povo, nem mesmo na igreja, nem mesmo no povo da aliança, na comunidade do pacto, naqueles que tinham sido objeto do favor e da graça e da misericórdia de Deus em tantos sentidos, em tantas ocasiões na sua história. Jesus diz: solenemente eu declaro, e nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Certamente Jesus não estava se referindo aqui só à fé para curar, só para benefício, mas a fé mesmo que aquele homem demonstrava nele, reconhecendo a sua capacidade, em virtude da sua divindade e da sua messianidade, de realizar os portentos, os milagres e os sinais que Jesus vinha realizando. Ao passo de Jesus, por outro lado, que os filhos do reino serão, perdoe, irmãos, depois dessa manifestação de admiração de Jesus, eu chamo a atenção dos irmãos para a declaração que ele acrescenta nos versículos seguintes, os versículos 11 e 12. Uma vez testemunhado da fé inusitada, pouco encontrada, que ele localizou naquele centurião romano, em que ele menos talvez pudesse esperar, Jesus então faz uma declaração, faz uma previsão, dizendo: isso é uma ilustração do que vai acontecer. Ou seja, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Evidentemente que Jesus não está ensinando aqui a perda da salvação. O que ele está ensinando é que muitos que tinham o privilégio de pertencerem à igreja visível, essa expressão visível do reino de Deus aqui, não eram circuncidados de coração, não eram crentes, não andavam nas pisadas do nosso pai Abraão, o pai da fé. Eles eram crentes apenas externamente, eles professavam apenas uma lei externa. Eles se preocupavam, como os fariseus, os escribas, com a aparência, mas eles não se preocupavam, a aparência não refletia aquilo que ocorria no coração deles. Eles não tinham fé, eles procuravam a justiça própria, eles tentavam alcançar a remissão, a justificação, a salvação, através de obras humanas, e não pela fé no Messias prometido, a quem eles deveriam ser conduzidos pela lei de Deus. E por isso, diz o Senhor Jesus, muitos naquela condição seriam lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, isso é, seriam condenados ao inferno, pereceriam eternamente, sofreriam as agruras eternas da condenação eterna, da distância definitiva e eterna de Deus, sem nenhuma esperança, apesar de terem sido membros da igreja visível. Enquanto que outros, que Deus traria, graciosamente, os gentios, como aquele centurião que estava ali ilustrando, viriam do Oriente, viriam do Ocidente, de todas as nações do mundo, sentariam com Abraão, seriam aqueles ramos que seriam enxertados na árvore que tinha como galho ali, como tronco Abraão, e então ingressariam na igreja visível e na igreja invisível de Cristo. Enquanto que aqueles que tinham todo o proveito, todo o privilégio, todas as oportunidades, não manifestaram a fé que Jesus esperava que eles manifestassem. Conclusão dessas observações acerca de Jesus e da sua admiração, meus irmãos. Temos aqui um contraste terrível entre a reação, a ação, o caráter, a fé daquele centurião e o povo de Israel. E se com relação ao paralítico e a sua condição, temos uma ilustração da condição terrível, condição humana no estado de pecado, e se com relação ao centurião e a sua fé, uma ilustração da graciosa ação soberana do Espírito Santo agindo aonde quer e como quer, onde menos se espera. Aqui, meus irmãos, com relação a Jesus e a sua admiração, nós temos uma ilustração de João 1, de 11 a 13. Veio para o que era o seu, para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É uma ilustração desse ensino bíblico de João. Como de fato o Senhor Jesus veio para os judeus em primeiro lugar, os gentios pegaram apenas migalhas que caíam da mesa, entretanto, eles não o receberam, mas a todos quantos o receberam, e os receberiam, e muitos do Oriente e do Ocidente, eles lhes daria o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creriam no seu nome e demonstrariam assim não estar nascendo como fruto do sangue, da vontade da carne, mas da obra soberana do Espírito Santo de Deus, que abre coração, como abriu o coração de Lídia, e conduz os seus eleitos aonde eles estiverem, a fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, eu quero apenas concluir essa exposição desse relato da cura desse jovem paralítico, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições. E a primeira delas é que não há condição física ou espiritual
por mais terrível e desesperadora que seja, que esteja além do poder de Cristo. Claramente essas passagens nos ensinam isso. Se, como eu disse há pouco, o Sermão do Monte apresenta a ética do reino, esses milagres, esses registros selecionados dos milagres de Cristo, apontam para o poder do reino. E não há, na verdade, nenhuma condição física, por pior que seja, fosse a lepra no último estágio naquela condição, fosse um paralítico à beira da morte, sofrendo terrivelmente, sem nenhuma expectativa de salvação, ou mesmo aqueles que até já haviam morrido, que Jesus ressuscitou, que esteja além do poder de Cristo para agir o curar. E é claro, porque aquele que nos criou do pó da terra, do nada, trouxe à existência o universo a partir do nada pela sua palavra, e nos criou como raça humana do pó da terra e nos fez alma vivente soprando o seu espírito, não tem poder para consertar moléculas ou enfermidades ou sistemas nossos que sofrem a consequência da queda e do pecado? É claro que ele tem poder para isso. Não havia nenhum problema, nenhuma dificuldade em Cristo para curar. Fosse tocando, como tocou no leproso, fosse apenas com uma palavra, como curou esse garoto. Em Cristo não falta poder para curar nenhum tipo de enfermidade, e em Cristo não há condição espiritual ou pecado, por mais depravada ou corrompida a condição, que Cristo não possa remir e que o Espírito Santo de Deus não possa limpar e purificar. Porque o que é mais fácil dizer? Toma o teu leito e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Para Cristo não tem poder, dificuldade nenhuma em fazer isso. Ele pode, assim como ele pode, no mesmo momento em que ele ordenou, vai, seja feito conforme a tua fé, e diz o texto que naquele mesmo momento o garoto ficou bom, imaginem a situação dele e o que aconteceu naquele momento. Na mesma maneira, Jesus pode dizer, haja luz, e haverá luz no coração mais em trevas do que existir. E na pessoa mais corrompida e pecadora que tiver, Cristo pode salvar e Cristo pode purificar pelo seu Espírito Santo. Por outro lado, meus irmãos, o texto nos ensina, como a carta aos Hebreus nos ensina, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. A fé, como lemos, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Mas observem o que eu vou dizer, atentem para o que eu vou dizer. Fé, na Bíblia, não é a certeza de que Deus vai fazer o que nós pedimos. Não é isso. Fé na Bíblia é a certeza de que Deus é quem Ele se revela a ser na sua palavra, que Ele faz aquilo que Ele promete e que Ele tem poder para fazer aquilo que Ele quer. Pensem na cura do leproso que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. Senhor, se tu quiseres, tu podes curar. A fé dele não era que ele seria curado, era que Cristo tinha poder para curá-lo se ele quisesse. E não é diferente aqui com esse homem, esse enfermo. A fé do centurião era que Cristo tinha autoridade para, assim como ele, centurião, que estava debaixo da autoridade, podia dizer vai, vai, faz, e vem, vem. Se Jesus com uma palavra dissesse está curado, ele cria nisso. Se ele iria fazer ou não é outra história, mas ele cria que Cristo, como Messias prometido, como Deus verdadeiro, ele tinha poder para fazer aquilo que ele quisesse fazer. Fé, meus irmãos, é a nossa entrega confiante a Cristo, é a certeza de que Cristo pode curar e que Cristo pode salvar o maior pecador e que o seu Espírito Santo pode purificar a mais depravada de todas as pessoas deste mundo. E é interessante, meus irmãos, observar na conhecida passagem que fiz referência anteriormente, em Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, o capítulo dos heróis da fé, que aqueles homens, muitos deles, listados aqui como heróis da fé, não foram poupados da violência, do fogo, da espada, das fraquezas,
de todas aquelas coisas a que eles estavam submetidos. Muitos passaram pela prova de escárnio, de açoites, de algemas, de prisões, foram apedrejados, foram mortos mesmo, mas eles morreram na fé. A questão não era se eles recebiam o que eles queriam, é que eles criam que Deus era poderoso para cumprir a sua vontade e fazer o que ele quisesse fazer. E, portanto, eles morreram na fé, diz o texto, como quem vê o invisível. Fé é ver o invisível. É confiar que Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas, que Ele é de fato aquele que a Bíblia revela, que seu Filho veio ao mundo para realizar a obra, e Ele realizou a obra eficaz, que Deus a aceitou, e que o Espírito Santo de Deus é capaz de pegar o homem mais pecador que existe e transformá-lo no maior santo, e pegar mesmo os nossos pecados, aqueles contra os quais nós estamos, e nos limpar dele, e nos purificar dele, porque ele tem poder para fazer isso como o Espírito santificador. E fé, portanto, não é crer que Cristo vai fazer, mas é crer que ele pode fazer. E nos colocarmos nas suas mãos e dependemos dele, na convicção de que a vontade dele, seja o que ele fizer, é boa, agradável e perfeita. Como Cristo mesmo se colocou nas mãos do Pai, quando ele disse, não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres. A obra, como uma terceira lição, meus irmãos, a obra redentora do Pai e do Filho e do Espírito Santo, esse texto nos ensina, é mais maravilhosa do que a obra da criação e a obra da providência. Nós não vemos Cristo admirado do que ele via na criação, nós não vemos Cristo admirado da providência, mas nós vemos Cristo admirado da operação do Espírito Santo na obra da redenção, fazendo um centurião gentil, romano, um homem misericordioso, um homem digno, um homem humilde e principalmente um homem crente. Essa é a maior das maravilhas do mundo, é a obra do Espírito Santo de Deus na obra da redenção, na obra de um coração pecador. As graças espirituais produzidas por Deus num coração pecador são mais dignas de espanto do que as maiores maravilhas realizadas pelo homem. As duas únicas referências, eu repito, em que lemos acerca de Jesus se admirar foi, primeiro, da incredulidade daqueles que deveriam crer, na sua própria terra, na sua própria cidade, em Nazaré. E segundo, a fé de um centurião romano, em quem ele menos esperaria encontrar, ver o Espírito Santo de Deus ali agindo, operando e produzindo frutos no seu coração. Deus pode produzir arrependimento no coração mais endurecido. Ele pode comunicar fé no coração mais incrédulo. Pode santificar as pessoas mais iníquas do mundo e pode salvar os maiores pecadores que existem na face da terra. Só um pecado que o Espírito Santo não pode, que Deus não pode perdoar, é a obstinada rejeição do Evangelho de Cristo. Como salvar alguém que obstinadamente não aceita e, tendo conhecimento das verdades, rejeita as verdades e não se submete a elas? Não. Fora isso, ninguém, por maior pecador que seja, não está fora ou além do poder e da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, eu quero concluir diretamente aplicando a nós, aos dois grupos que sempre constituem uma congregação cristã. Aqueles que, pela graça de Deus, já foram conduzidos ao Evangelho, à graça e a Cristo, e aqueles que ainda se encontram no estado de pecado, ou seja, absolutamente impotentes para alterar a sua condição, como aquele homem se encontrava, aquele garoto se encontrava. A estes, ou seja, aos incrédulos, aos não crentes, que ainda não foram objeto da graça salvadora de Cristo, o texto encoraja a confiança. Ora, lá estava aquele garoto, sem expectativa alguma, e, no entanto, vemos a fé sendo produzida no Espírito Santo no coração daquele centurião e agindo eficazmente na sua vida. Por que não pode agir em qualquer coração? Lembrem, a fé não é a certeza de que Cristo vai fazer alguma coisa, mas que Ele pode fazer. Ele tem poder para isso. E cabe a nós, então, nos confiarmos a isso. E foi o que o centurião fez. E ele não foi frustrado. Pelo contrário, Cristo estava pronto para
atendê-lo, pronto para ir, foi e pronto para curar, e curou aquele garoto, aquele rapaz. Então se não há enfermidade, por mais terrível que seja, que esteja além do poder de Cristo de curar, e essas coisas estão misturadas, então não há, e a Bíblia nos ensina, e a história da igreja nos ensina, pecador, por mais corrompido que seja, e pecado mais terrível que seja, que se houver havendo arrependimento e fé em Cristo e confiança no poder de Cristo, não possa ser perdoado, não possa ser redimido, não possa ser resgatado, não possa ser salvo, não possa ser santificado. E para nós, meus irmãos, que fomos já alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, fomos convencidos da nossa pecaminosidade, fomos conduzidos a Cristo como nosso único Salvador, talvez a principal aplicação dessa passagem para nós é que é como um encorajamento a confiarmos que o Espírito Santo de Deus tem poder para nos purificar das nossas iniquidades e do nosso pecado. Eu, pelo menos, lendo o texto durante a semana, estudando e orando, e procurando sempre, como procuro fazer, aplicar a minha própria vida, a lição mais real para mim dessa passagem é essa. Eu tenho algumas mazelas de saúde que me acompanham ao longo da vida e me dão trabalho, coluna, essas coisas assim. Mas isso não me passou pela cabeça, lendo esse texto, eu já estou convencido de que é um espinho na carne que eu tenho que conduzir para o bem do meu coração, da minha alma. Mas a confiança de que o Espírito Santo de Deus pode nos purificar da nossa iniquidade, do nosso pecado. Quem é o crente que não luta contra o pecado? Que não luta contra os seus olhos, que não luta contra os seus pensamentos, que não luta contra a sua língua, que não luta contra as suas mãos, que não luta contra o pecado em quaisquer das suas formas ou manifestações, seja por pensamento, por palavra, por obra, por omissão, por ação. Quem de nós não luta contra as deficiências que a queda acarretou no caráter de cada um de nós? Quem diante de Deus pode dizer que não tem pecado é um mentiroso, E quantos de nós não lutamos contra o pecado da nossa? Paulo lutava, ele dizia: desesperado homem que sou, porque o que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero fazer eu consigo. Ele reconhecia essa realidade, que o pecado habita em nós ainda, e que nós lutamos contra a nossa natureza carnal, pecaminosa, contra o mundo, contra o diabo. E talvez a aplicação para nós maior e principal seja essa, meus irmãos: aquele que habita no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para nos purificar da nossa iniquidade e do nosso pecado. Se isso não é feito, com certeza não é por falta do Espírito Santo de Deus, nem é por falta de poder em Cristo Jesus. Quanto a milagre, nós podemos dizer: será que Ele quer? Mas quanto à salvação e à santificação, Deus quer. É promessa, é certeza, não há dúvida quanto a isso. E se houver falta nossa, e se não conseguimos vencer as nossas iniquidades, os nossos pecados, não é falta do Espírito Santo, e nem é falta do poder de Cristo, nem vontade de Deus, mas é porque nós não usamos os meios de graça que Deus coloca à nossa disposição, e não lutamos contra o pecado, e não cremos, o pecado da incredulidade. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia não apenas que Ele existe, mas que Ele tem poder para nos galardoar e para fazer aquilo que Ele sabe que é bom para nós e nos purificar da nossa iniquidade e do nosso pecado. Que Deus nos abençoe a todos nós.